passo a palavra agora para a Vanessa, que é do projeto Em Rua, e também Mãos Invisíveis, que trabalha com a população em situação de rua também. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Uma honra estar aqui com tanta gente especial e sabendo a força que essa frente em defesa da população em situação de rua está tomando, ainda mais num momento como esse, né? Eu quero já de antemão avisar que o Léo não conseguiu entrar, as orientações aqui, eu acho que tem mais gente do movimento que está tentando entrar para poder, né, falar alguma coisa, mas vamos lá, estou aqui enquanto Mãos Invisíveis. A gente é apoiadora do Movimento Nacional, apoia desde 2017, está junto em parceria total, né? Então eu consigo falar algumas coisas, vai. O Projeto Mãos Invisíveis, ele atua com a população em situação de rua desde 2017, sempre em parceria com muitos outros projetos, né? Eu sei que aqui eu vi a Tati Dort está aqui, e juntos, o jornalista Márcio Barros estava falando que a gente tem uma organização, né? E não são só de instituições religiosas. O Mãos, por exemplo, não tem vínculo com nenhuma religião, e a gente está junto com o Itinerante Resistência e com outras organizações da cidade que servem essa alimentação para essa população, tanto nas jantas quanto nos almoços e aos finais de semana, todos os dias, não vou nem falar de antes, mas vamos falar desde o começo da pandemia. E o que a gente vê e assistiu desde o começo da pandemia, foi uma mudança nas pautas de reivindicações que nós tínhamos enquanto projeto, tanto em rua, quanto movimento, quanto Mãos, Casa de Acolhida, todo mundo que está junto nesse processo de luta por direitos. Então, a gente estava numa pauta que a gente estava colocando moradia primeiro, falando sobre moradia, falando sobre esse acesso, sobre locação social, fazendo seminário, a gente estava num outro nível de discussão. E, de repente, quando a pandemia veio, a gente começou a ter que lutar e a ter que pautar o básico, né? O acesso à água, os banheiros públicos fechados, as torneiras, os chafarizes fechados. A gente viu cenas na rua da população, de pessoas em situação de rua tomando água de poça, né? Estourando cano, a gente tem relatos de pessoa com diabetes estourando cano para tomar água, assim, porque estava passando mal. E a Tati organizou de uma maneira muito incrível um calendário de entrega dessas comidas. A gente foi em cada entrega, a gente pegava o telefone, fazia todo um processo de organização mesmo, exatamente para aquilo que consta como justificativa do projeto de lei não acontecesse, né? Nem de desperdício, nem de escassez, nem de 3 ou 4 pessoas servirem no dia, enfim. E a gente começou a lutar por isso, né? A gente, infelizmente, teve que entrar com ação civil pública para conseguir a liberação de banheiros, a liberação da água, as coisas básicas, né, da própria alimentação, e isso até então, até o momento, não foi nem sequer atendido. O processo da água, por exemplo, foi tão absurdo que a Secretaria de Abastecimento falava que a responsabilidade era da FASE, enfim, quando a liminar saiu, a FASE, infelizmente, teve que colocar Kombi com funcionários dentro servindo água de galão de 20 litros nas praças, assim. Não houve nenhum planejamento sequer do fornecimento de água. Então, a gente, enquanto sociedade civil, nas organizações que a gente participa, que tivemos que ir atrás desses pormenores, assim, desses detalhes que são fundamentais. Então, a gente passou por esse processo todo durante a pandemia, de não conseguir diálogo, de tentar o diálogo. Eu participei, a Tati participou, a gente participou do Mesa Solidária, a gente estava na inauguração, na apresentação do Mesa Solidária em 2019, a gente participou com a Morgiana, com a Marilis, com o Guzi, de tudo que foi feito, né? Entregamos comida no começo do ano passado lá. Então, assim, estou falando de um lugar que eu sei do que se trata. E quando a pandemia vem para um outro aspecto, que juntou com o final do auxílio emergencial, com a mudança drástica do perfil da população em situação de rua em Curitiba. Então, a gente tinha um perfil antes da pandemia, a gente tem outro perfil agora. Todos os domingos eu atendo gente que vem perguntar o que são os equipamentos da prefeitura, onde pode dormir, gente que acabou de chegar, famílias inteiras, enfim. Tudo isso aconteceu junto, e a gente está no momento de colapso da saúde, com 4 mil mortos por dia, a galera sem saber o que está acontecendo, porque não tem informação nenhuma. A gente tem muitos idosos em situação de rua que sequer sabem do que está acontecendo em relação à vacina, por exemplo, né? Não são informados, tem gente que podia estar vacinada, enquanto cidadão de fato de direitos que são, eles poderiam estar vacinados. Então, existem vários detalhes que eu poderia ficar discorrendo aqui,
E aí, do nada, no meio desse caos que a gente tem vivido, a gente precisa discutir a proibição, a punição e aonde, o que é, aonde é melhor comer, rua não é, sarjeta não é, como é? Mesa, enfim, rua não é moradia, e entra nos melindres que eu fico embasbacada, né? Porque é isso, assim, a sociedade civil se presta a um papel que é do Estado, se organiza e a gente tira dinheiro na ampla maioria das vezes do nosso próprio bolso para poder servir a comida, para poder estar ali com higiene, com cuidado, com organização, com o calendário, com tudo que a gente precisa, para, de repente, sem ter nenhum diálogo, e não teve diálogo, eu sei que não teve com o Conselho, não teve com ninguém, né? Mas eu participo de um grupo que tem pelo menos 50 organizações. São 50, nenhuma delas cogitaram nenhum tipo de diálogo. Né? Sem contar o Movimento Nacional da População de Rua, que não foi chamado para discutir isso, e está numa cozinha comunitária que fez essa semana 1 ano, servindo com 350 marmitas todos os dias no Rio Barbosa. Não foi falado, não foi comentado, nem discutido nada sobre isso. Então, a gente recebe uma PL, um PDF no WhatsApp, com uma votação de urgência, e tenta se articular de uma maneira muito intensa para tentar, ao menos, segurar essa urgência, porque se não tivéssemos feito isso, eu não sei se isso teria passado ou não. Eu não sei qual teria, se não fosse a repercussão nacional na mídia, eu não sei realmente o que teria acontecido. E aí a gente consegue tirar essa pauta de urgência, e na sequência, sem diálogo de novo, a gente vê o prefeito, a gestão, colocando de novo uma substitutiva, que, na verdade, tira a punição, muda algumas regras ali, mas continua a mesma coisa. E essa substitutiva, ela tem muito, muito claro para mim, toda vez que é falado sobre as obrigações das organizações da sociedade civil, se fala deverá, né? Deverá fazer isso, deverá fazer cadastro, deverá. Quando se fala sobre o que a prefeitura tem que fazer, é o poderá. Então, poderá construir uma cozinha no Tatuquara, poderá fazer uma cozinha no Caximba, poderá, bababá. E aí, tipo... Sabe? Então, além de não ser constitucional, na minha opinião, é muito antidemocrático em todos os aspectos da lei. Eu, sinceramente, vejo uma incoerência muito grande, inclusive, em ficar debatendo o que é melhor, o que tira, o que coloca emenda, não coloca emenda. Para mim, toda essa lei ela é absurda, né? Eu acho que a retirada dessa lei é que deveria ser pauta, não o ajuste dela de alguma forma. A gente deveria aqui, a gente estava falando, porque tem que tomar água, porque tem... Gente... lutar, vamos capacitar para o trabalho. A gente vai ficar capacitando para trabalho pessoas que continuam em situação de rua, ela dorme embaixo de uma marquise, ela não tem onde tomar banho, ela não adere ao serviço da FAS, e a gente questiona muito e pede muito para que a FAS fale o que a gente chama, né? É famoso falar e é modinha, fazer uma autocrítica para entender por que a adesão é tão baixa, se o serviço é tão bom, por que a adesão é tão baixa, né? Porque a pessoa em situação de rua, ela já vive no seu limite, ela já passa por todos os percalços, dorme na chuva, no frio, come quando pode, o que tem e do jeito que vem. E por que não adere a um serviço? Então, então qual é o parâmetro? Então, é tratado também isso, sabe? Então, são várias questões que eu coloco e que eu acho que é importante discutir, porque as colocações justificativas que o próprio prefeito usa nas suas redes sociais, de falar que rua não é para comer, sarjeta, higiene, Curitiba é conhecida nacionalmente por suas feiras, né? No chão. Eu nunca vi problema nenhum, nunca vi ninguém reclamar, nunca vi guarda municipal me parar para comer um pirogue lá na feirinha, né? E isso sem contar, gente, a descentralização da pessoa em situação de rua, as pessoas que têm comorbidades, os transtornos mentais, a deficiência física, os idosos, sabe? A gente enfrenta isso nas nossas próprias filas. Eu não consigo imaginar metade da fila do Café do Mãos ou metade das pessoas que o Itinerante Resistência atende no caminho que faz até os bairros mais longes, se locomovendo até qualquer cozinha, nem que seja descentralizada, nem que a gente pisque os olhos e, de repente, as cozinhas estejam construídas, levando em conta que a cozinha do Largo da Ordem, quando foi inaugurado o Mesa Solidária, a promessa era de ser inaugurada em setembro de 2019. A gente está em 2021, não tem nem mais um assunto falando sobre a cozinha do Largo, o Mesa Solidária do Largo. E é isso, assim, para além disso, eu já servi no Mesa, nunca ninguém abriu a marmita que eu servi para ver o que tinha dentro. Nunca ninguém questionou o que tinha dentro da marmita. Né? Eu já comi no Mesa Solidária da Plínio Tourinho algumas vezes e fico chocada com a alegação de que precisa de um controle sanitário, de uma avaliação nutricional e que é importante cuidar da alimentação da pessoa em situação de rua, sendo que eu mesma comi, eram pessoas que faziam comidas nas suas casas,
de instituições que não são formalizadas, não tem CNPJ, não tem nada nas suas casas, e que cada um leva, sei lá, 10, 20, 30 marmitas, se juntam e servem para pessoas em situação de rua. Em uma mesa que a gente estava, a gente tinha 3, 4 marmitas diferentes, uma sem gosto, outra com uma pimenta absurda. A Tati estava junto comigo, a gente comeu junto, dividimos a marmita, porque foi tão bizarra a situação, que a gente falou assim, como assim controle nutricional? Do que se trata realmente essa lei? Ou a gente poderia jogar limpo e falar quais são as intenções reais da gestão em relação a isso, ou retirar esse projeto de lei e a gente pautar a coisa que é importante a gente pautar. Porque ficar nessa lenga-lenga, sabe? Aí fala um, daí fala outro, daí faz reunião, daí o Guzi chama, aí foram no Tatuquara ontem para tentar fazer um projeto de uma cozinha comunitária no Tatuquara. E a gente vai parar onde? A gente vai ficar discutindo onde as pessoas em situação de rua vão comer, para não ficar suja a cidade, para que o cartão postal para ninguém passar na catedral e ficar com vergonha de tirar uma foto, porque todo dia tem 350 pessoas jantando só na catedral. Ou a gente vai realmente falar que depois que essas pessoas comem, elas voltam para as marquises. E a gente vai manter isso até quando? Até quando a gente vai ficar falando de segurança alimentar e não vai pautar o que é realmente importante? Então, eu vejo essa lei como inviável, né? Porque a gente precisa que alguma coisa efetiva seja feita, porque, na verdade, a gente sabe onde vai dar tudo isso, né? É isso, gente. Obrigada, desculpa falar demais e tamo aí. Não falou demais, não. Falou exatamente o necessário.